Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Acordei cedo pra ver essa corrida de Mônaco e foi uma porcaria muito chata. Mas tudo bem. Vamos fazer esse GP às 10 aí, vai de qualquer jeito. Bom, e não gostei mesmo. Não gostei mesmo. Aliás, eu li alguns comentários de algumas pessoas que curtiram o Grande Prêmio de Mônaco, acharam super emocionante e tudo mais. Gente, essa história de um carro com problemas na frente, em Mônaco, conseguir ganhar a corrida, não é novidade, né? Não é novidade mesmo. Desde 1992, pelo menos, a gente se lembra de alguma coisa parecida quando o Senna ganhou aquela corrida com o Mansell atrás e tudo mais. Para quem não lembra, o Senna estava em segundo, um ano atrás do Mansell, aí o Mansell parou para fazer um pit stop fora do script, porque uma porca da roda estava soltando, e o Ayrton passou de McLaren, né? E o Mansell saiu que nem um louco atrás dele, sei lá, 7, 8 segundos atrás, e em poucas voltas já estava colado, e o Ayrton conseguiu resistir aos ataques do Mansell nas últimas voltas daquela prova. O Mansell fazendo mais ou menos o que o Verstappen fez ontem com o Hamilton. Coloca o carro aqui, coloca o carro ali, ameaça, tal, não sei o que lá. Mas se você tá no meio da pista e teu carro não quebra, você não faz nenhuma besteira, ninguém passa. Mônaco é assim. O ano passado, o Ricciardo ganhou a corrida praticamente a prova inteira com o motor falhando, com um problema de recuperação de energia que em qualquer outro circuito levaria o cara a chegar em último lugar. Mas em Mônaco o cara dita o ritmo. Foi o que o Hamilton fez ontem, depois de algumas voltas com os pneus médios. Quando ele percebeu que os pneus não estavam muito bons, que iam acabar, ele fez aquele dramalhão todo durante a corrida, falando com o engenheiro, só um milagre, não vai dar, o que vai acontecer, o que vocês fizeram comigo e tudo mais e tal. Quando todo mundo sabe que com aquele carro, nas duas partes da pista, nos dois trechos, em que é só acelerar, para se afastar um pouquinho do cara que está atrás, o Hamilton fez isso com a Mercedes durante 50 voltas, ele não cometeu erros, ele é um piloto muito bom, e sem cometer erros, não perde Mônaco, não deixa ninguém passar em Mônaco, né? O Verstappen até tentou na antepenúltima volta, tocaram rodas, ali poderiam ter ficado fora os dois, o Vettel iria comemorar muito, se isso acontecesse, mas no fim não foi uma corrida tão emocionante assim, porque, puxa vida, foi de prender a respiração, ninguém sabia o que iria acontecer até o final. Não, conversa, né, gente? Vamos enxergar as coisas como elas são de verdade. Então, pode ter sido legal de ver, né, a tensão ali no ar e tudo mais, só que não foi uma disputa daquelas eletrizantes que vão colocar esse grande prêmio na história. Esse grande prêmio entra na história muito mais por ter sido a corrida da semana em que morreu Niki Lauda, pelas homenagens todas feitas ao Lauda, pelo próprio Hamilton, pelo Vettel. Os dois, aliás, bacana isso, né? O primeiro e o segundo colocados correram com um capacete igual ao do Niki Lauda. Muita comoção no paddock, muita emoção. Ganhou a Mercedes, a equipe onde o Lauda estava trabalhando. E tudo isso passa para a história. A gente vai se lembrar dessa corrida daqui a alguns anos como sendo esta prova. Mas uma disputa absurda, com chuva, com quebras, com batidas, com um monte de safety car, não aconteceu. O Hamilton, inclusive, ditou um ritmo lento para a prova, né? Virando tempos na casa de 1,17. A pole foi feita em 1,10. Ok, ninguém repete tempo de pole em corrida, mas é uma diferença monstruosa, 7 segundos do tempo da pole position para o tempo de corrida, ainda mais num circuito curtinho como é esse circuito de Mônaco. Então a vitória foi bonita, óbvio, foi sofrida por Hamilton, só quem está lá sabe como é difícil às vezes guiar um carro com pneus ruins, mas a única coisa que poderia tirar a vitória dele ali era ou o pneu furar, que não era o caso. O problema do pneu não era um problema de desgaste que estava na lona, era o pneu ficou ruim, ou o erro dele. E o Hamilton é muito bom piloto. O Hamilton não comete erros com muita frequência, né? A gente sabe disso. Então foi legal a vitória, evidente, porque é a vitória de número 77 dele. Ele pôde homenagear o Lauda, que foi uma espécie de guru para ele, o cara que levou ele para a Mercedes, né?
segundo ele mesmo, o Hamilton, não fosse o Lauda, talvez ele tivesse hoje, 2019, um título só, mundial, pela McLaren, 20 e poucas vitórias, não mais do que isso. E foi esse esforço do Lauda em convencer o Hamilton a correr na Mercedes, uma equipe que estava começando a sua vida praticamente, né? Sem grandes resultados, diante de Ferrari, de McLaren e tudo mais. E ele convenceu, tirou o Hamilton do lugar onde o Hamilton nasceu, a McLaren, para correr na Mercedes, e os resultados a gente está vendo desde 2014, quando o Hamilton enfileirou os seus títulos. Então, nesse sentido foi bacana. Tivemos algumas atuações interessantes do Sainz, por exemplo, que chegou em sexto, depois de fazer 2 ultrapassagens bonitas logo na primeira volta. Os 2 carros da Toro Rosso chegaram nos pontos, bacana, puxa vida, palmas para eles. O que mais? O Vettel em segundo, foi o melhor resultado da Ferrari no ano, né? Por enquanto, até agora a gente só estava tendo dobradinhas na temporada. Então algumas coisinhas aconteceram. E o azar do Leclerc, coitado, né? Que começou a ter a sua corrida estragada no sábado, uma burrada inominável e inaceitável de uma equipe como a Ferrari, deixou o moleque empacado no Q1 em Mônaco. Cara, Mônaco precisa garantir que vai passar, não é possível que sejam tão burros assim, né? Ficou lá um menino em 15º, chamei todo mundo de burro, a Laine, minha namorada, olhou pra mim com um olhar assim, me fuzilando, não pode chamar ninguém de burro, mas foram burros, uai. E aí na corrida, coitadinho, ele tentou ali, fez uma ultrapassagem muito bonita no Grosjean, que estava dormindo, naturalmente, na rascasse. Quando foi tentar fazer a mesma coisa com o piloto que estava acordado, o Hülkenberg falou assim, aqui não, né? Tudo bem, nunca fiz grande coisa na Fórmula 1, mas não vou levar um passão numa rascasse, se pega mal. Como é que eu vou chegar em casa lá com meus filhos? E aí o pneu dele furou, e, enfim, não tinha muito o que fazer. Aconteceu mais alguma coisa nessa corrida? Aconteceu. A mentira da direção de prova, nem da direção de prova, do pessoal que faz a transmissão da televisão, não da TV Globo, da transmissão global, geral, de colocar lá, quando ia começar a prova, que já havia 90% de chance de chuva. Gente, que conversa era aquela? A gente olhava o céu pela televisão e via um pedaço de céu azul, né? Não é Bélgica que muda o tempo em cada 5 minutos, não. Não caiu uma gota, nem molhou a coroa do príncipe. Se bem que o príncipe lá de Mônaco não usa coroa, né? Usa terno e gravata, todo elegante. Mas também não molhou a coroa da princesa, que também não usa coroa lá em Mônaco. Se usa é só na intimidade, tá bom, Laine? Corridinha mequetrefe, né? Depois, as homenagens ao Lauda, todas muito justas, muito emocionantes, muito tocantes, muito comoventes e tal. E à tarde a gente teve em Indianápolis uma corrida mais agitada, né? Decidida como sempre nos últimos metros, nas últimas 2 voltas, com aquela história de vácuo para lá, vácuo para cá, e o Pagenaud levou com muita competência, soube atacar na hora certa lá o Rossi e assim ganhou a corrida. Enfim, um domingo de muito automobilismo, um domingo nobre que a gente fala, um domingo gordo, né? Com essas 2 das principais corridas do mundo, ainda mais NASCAR um pouco mais tarde e tal, mas que 2 corridas que não tiveram assim nada muito épico, né? Nem a vitória do Hamilton, nem a vitória do Pagenaud. Será um último final de semana de maio que vai ficar para a história como um fim de semana, ok, poxa, legal, a vitória. Você lembra da vitória do Hamilton? Mais ou menos, o Lauda, né? E o Pagenaud, o Pagenaud. Ninguém na França, ninguém está escalando a Torre Eiffel para comemorar a vitória do Pagenaud. Embora pilotos franceses não vencessem em Indianápolis fazia muitos e muitos anos. O cara na TV disse que é desde 1914, eu não chequei esses dados não. Depois devia, né? Mas enfim. Boa semana para todo mundo. Quarta-feira estamos aqui de volta com mais um GP às 10. E o dentucinho lá da abertura, ele invade o celular aqui de vez em quando. Essa figurinha nervosinha. Tchau. Eu não sou nervosinho, é que vocês ficam a semana inteira falando que as corridas vão ser demais, aí eu fico o dia inteiro na televisão assistindo e foram muito chatas. Eu nem gosto de corrida.